Olá, pessoal, Carlos Palmer com vocês. Isso mesmo, nosso talk show hoje, gente. Vocês não imaginam quem está aqui conosco. Adibailson Cuba. Esse ator, diretor, tem uma história de vida maravilhosa para nos contar. O cara é simplesmente fantástico. Hoje, ele está ocupando o cargo de presidente da Fundação Cultural de Caraguatatuba. Isso mesmo, é um enorme prazer ter esse amigão aqui conosco no Palmer em Pauta. Pessoal, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e dar a sua sugestão. Isso mesmo. Sandra Fashion Hair, um beijo, minha querida parceira. Para quem quer conhecê-la, @Sandra Brandão. Isso mesmo. Obrigado, MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. Fundação, parceiraça nossa, Fundação Cultural de Caraguatatuba, querida, fundar aqui todos os seus funcionários, o nome do nosso querido presidente atual, que é Adibailson Cuba, um querido, um grande amigo do coração nosso. Bom, agradeço também à Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, o senhor prefeito Matheus e toda a sua equipe, por acreditar no nosso trabalho, por nos apoiar. Obrigado, Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, Secretaria da Educação. E também agradecer imensamente à Comissão da Literatura de Caraguatatuba, que estão inclusive presentes aqui no nosso auditório. Nosso muito obrigado. Bom, pessoal, não saiam daí, não percam essa entrevista com a Adibailson Cuba. Vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Até já. Olá, eu sou a Sandra do Salão Sandra Fashion Hair. Venha conhecer a nossa estrutura. Venha conhecer os nossos cabelos, os nossos amigos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com próteses capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Olá, pessoal, voltando aos nossos comerciais, agora nós vamos bater um papo com este presidente da Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, Adibailson. Você tem muita coisa para contar para a gente, pessoal. Desde o despertar pela arte, é isso mesmo. Adiba, que prazer tê-lo aqui conosco. É uma satisfação enorme ter você. Prazer é meu, cara. Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu sou seu fã também. Ah, então somos dois um fã do outro, porque assim, é maravilhoso, porque quando eu te conheci, assim, foi assim, uma maravilha, ainda me senti muito enaltecido, porque você me convidou para fazer uma direção de elenco de um trabalho mega maravilhoso, que é a Paixão de Cristo de Caraguá, que é lendária, né? Ela tem uma história, pois é, um trabalho belíssimo em Caraguá que você faz. Aliás, por onde você passa, você deixa a sua marca registrada, com um trabalho magnífico. Você é muito perfeccionista, você é muito detalhista, muito responsável naquilo que você faz, né? Já digo de passagem que nós somos companheiros de trabalho em São Sebastião, o trabalho que você sempre prezou pela qualidade, pelo bom desenvolvimento, em tudo, né? Porque você vai desde o cenário, da luz, do som, do trabalho, do desenvolvimento dos atores. Agora nós aqui estamos curiosos para saber como que você descobriu esse dom de atuar, de dirigir. Contar pra gente um pouquinho dessa carreira, do seu início, dessa adolescência toda, até você chegar aqui. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, aí vem a história. Vamos sintetizar em pouco tempo, né, sim, que a gente tem, sim, pra gente poder falar um pouquinho, assim, né. Primeiramente, Carlinhos, gostaria de agradecer por essa oportunidade. Demorou um pouquinho pra gente se encontrar, mas eu acho que sempre tem um bom momento. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essas questões que a vida, né, coloca, e é muito bom poder te encontrar aqui nesse momento tão especial da sua vida também. E fico muito feliz, desejo muito sucesso ao seu programa, ao seu trabalho. Você é um querido, você é uma pessoa que se dedica muito no que você faz, nos desafios que são lhe dados, você faz também com maestria. Então, eu fico muito agradecido pelo privilégio de estar aqui com você hoje. Pois é, vamos falar agora sobre essa trajetória. Eu comecei, para ser bem sincero, vou falar na arte, né? Os primeiros contatos que eu tive com arte foi em 94, eu tinha 13 anos, quando eu tinha as efemérides, as festas da escola, em Pindamonhangaba, numa escola... Você é de Pinda? Sou de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e sou caipira, mas estou há muito tempo em Caraguá, então sou meio quase caiçara, mais do que caipira.
Mas assim, eu comecei lá em 94, fazendo aqueles trabalhos de escola. Fiz um trabalho no Dia do Folclore, que na verdade era inspirado no Carnaval. Eu assisti o Carnaval primeiro da Estácio de Sá, quando a Estácio de Sá estava no Grupo Especial do Rio de Janeiro. Minha família é evangélica, mas eu assistia durante a madrugada escondida ali, televisão. E eles faziam uma homenagem às Amazonas, essas mulheres guerreiras que tiravam um dos seios para poder ter esse trabalho com arco e flecha. Eram mulheres que tinham seus maridos, mas aí depois ou elas ficavam com os bebês, e se eles eram meninos eram devolvidos para os homens, né? Não eram maridos, para os homens, ou elas matavam esses homens, e elas tinham o interesse de ter uma comunidade de mulheres guerreiras indígenas. E aí eu fiquei muito impactado com isso. E aí em Pinda também tinha uma super biblioteca com os livros de folclore grandes, coloridos, e aí cruzando com essa questão dos livros, encontro essa história das Amazonas, de novo, contada na Europa, se eu não me engano. E aí, a partir daí, eu fico com aquilo na cabeça e faço um trabalho com água, aí tinha a lenda com a relação com a lua, com água, aí tinha Vitórias Régias. Então comecei, porque eu tinha esse trabalho mais plástico, em artes plásticas, com 13 anos, mais desses trabalhos manuais do que com encenação. E aí montei e foi um sucesso na escola, todo mundo ficou muito impactado. Eu, com 13 anos, fazer um trabalho de escola, fui convidado para fazer a decoração de Natal da escola. Nossa, então a coisa foi crescendo ali. Em paralelo a isso, eu tive 2 contatos com o teatro apenas, de assistir uma peça na escola, mas era uma coisa bem simples assim, e fui na faculdade que depois eu estudei, que é uma faculdade, Santa Cecília, a Faculdade de Artes Cênicas, e estava tendo um trabalho de conclusão de curso, mas num salão muito apertado, cheio de gente, nesse lugar assim, tipo, não tem plateia descida, então era difícil de ver o que estava sendo apresentado lá no palco, tudo muito quente, uma coisa assim. E aí eu falei, não gosto de teatro, acho teatro uma coisa muito ruim. Não vou fazer teatro nunca porque eu acho péssimo. E gosto muito desse lugar das artes visuais, vamos assim dizer. Sim. Aí, na 8ª série, isso era a 7ª série, a 8ª série, a gente se divide, o nosso grupo de amigos. Eu vou estudar em Taubaté, no IDESA, vou fazer processamento de dados. Hoje eu vejo que processamento de dados tem muito a ver com a minha personalidade, mas na época eu não entendia direito isso. E aí encontro com uma amiga minha, que é uma grande atriz do meu grupo, Tatiane Lopes, e ela fala, a gente precisa se encontrar, eu estou fazendo parte de um grupo, estou fazendo parte de uma oficina, de uma professora chamada Amanda. Ela foi da escola de atores da Globo, mas ela teve um bebê, então ela saiu da escola e está dando essa formação em Pinda. Eu foi na faculdade em Pindamonhangaba. Lá a gente estava num grupo, montei uma peça, atuei numa peça, e aí alguém me viu lá e falou, nossa, você precisa fazer teatro, você é muito bom, precisa participar de um grupo, nananana. E aí em Pinda tinha um grupo bem profissional, com o Marcelo Dene, um querido amigo que faleceu durante a pandemia, e era professor da USP, mas na época ele era professor dessa faculdade, e ele e o Kim, que trabalha hoje na SP Escola de Teatro, que me convidaram. Eu falei, não, eu adorava falar isso, assim como a Rosana de Castro adorava falar que ela fazia teatro por hobby. Queridona. Por hobby, eu também falei essa frase, eu faço teatro por hobby. E aí, a partir daí, o que acontece? Eu falo isso, eu também tinha meu avô pastor, nem sabia que a gente fazia teatro, eu não contava para ele essa questão toda, me ajudava bastante a transportar coisas, mas estava fazendo, fiz o convite, mas falei, não, recebi o convite, falei, não, obrigado. E ele estava com uma peça que circulou o Brasil todo, foi um grande sucesso, aparecia no vídeo show, a chamada da peça, o Marcelo estava fazendo o cenário da abertura da novela Vamp, tinha feito outra novela do quarto do Alex Júnior, de uma novela chamada Top Model, ele tinha uma relação forte com o Ney La Torraca, e aí a peça foi crescendo, eu fiz a linha assim, não quero, só estou fazendo por hobby. No ano seguinte, estudando ainda em Taubaté, essa minha amiga cruza de novo a rua, a gente ia indo para a escola, ela estudando magistério em Pinda, falou, olha, estou num grupo de teatro em Pinda, eles se inscreveram no festival estudantil, foram selecionados e está precisando de alguém para fazer os desenhos, os figurinos. Aí falei, vou fazer. Aí fui, acompanhei. Uma coisa era o desenho também, que hoje em dia eu olho para os desenhos, não era nada, né? Mas tinha aquela expectativa e realidade, era assim, muito simples, né? Sim.
mais simples do que o desenho que eu desenhei. Mas fiquei lá, tudo, participando. No dia que eles foram estrear, que era o dia do festival estudantil, um dos atores, a avó faleceu, e eles ficaram desesperados. Eu falei, gente, eu acompanhei os ensaios, eu posso tentar. Mas, assim, lógico, eu tinha, sei lá, quantos anos, super novo, 16, 15 anos. Falei, decora esse texto hoje. E a apresentação era tipo às 20 horas. Aí decorei o texto e apresentei às 20 horas nesse festival estudantil. E aí as pessoas falando, mas quem é você? Da onde você veio? Aquela coisa toda, da mesma relação que tinha tido uns meses antes lá nesse outro curso. E aí, no final do festival, eu ganhei um prêmio de ator revelação. Aí nasce um grande ator. Aí, né, a coisa muda a minha cabeça completamente, aquilo mexe muito com a minha cabeça. Sim, sim. Por isso que eu acho importante também, agora falando pedagogicamente, já como presidente da fundação, esse lugar das escolhas, né? Assim, quando você está diante de uma comissão de jurados, da escolha, daquelas pessoas, porque você está mudando a vida das pessoas, né? Sim. Quando você escolhe por esse ou por aquele que você tem que tomar essa decisão, então é uma decisão que pode mudar uma vida, é muito sério, né? Tudo que a gente faz dentro da cultura também. E aí, a partir daí, eu começo, aí monto um grupo de teatro, no ano seguinte, me convidam para dirigir a peça nova, a peça ganha muitos prêmios, começa a circular com a peça, e aí começo nesse processo de apresentar espetáculos, montar um grupo. E aí, isso foi em 97, aí eu já tinha saído do processamento de dados, já estava trabalhando, fui morar em São Paulo, tentei fazer IAD, Escola de Artes Dramáticas da USP, fiquei 3 anos lá, tentando, era reprovado, passava de fase, achava que ia passar, mas fui conhecendo muitas pessoas também. Aí, ainda voltei para Pinda, e em Pinda, pela primeira vez eu passei no Mapa Cultural Paulista. Aí o Mapa Cultural Paulista é a fase municipal, que eu nunca era selecionado, estava com uma peça chamada Bumba Meu Boi. E tempos antes eu tinha um grupo estudantil que tinha se apresentado aqui no FET, que tinha ganhado todos os prêmios também. Caramba! Rosana de Castro foi jurada, inclusive, conheci a Adriana Coutinho nesse dia, como fotógrafa da fundação. Mas eu com outro grupo, um grupo adulto, foi se apresentar em São Sebastião, porque aquele ano em São José dos Campos não era em São José e foi em São Sebastião, a fase regional do Mapa. E aí, se apresentando, inclusive competindo com Caraguatatuba, nós ganhamos como melhor espetáculo do Mapa e fomos, assim, ela era bienal, o Mapa Cultural, no próximo ano nós iríamos para a fase estadual. E ali eu conheci várias pessoas, Maria Amélia, conheci Antônio Nisoli, conheci Dona Heloísa, que já tinha me visto aqui também, que ela que entregou os prêmios. Ela era presidente da Fundac. Ela era presidente da Fundac e ela até falou, nossa, que bacana, seu grupo reúne muitas pessoas, que legal, que seria muito interessante se tivesse uma pessoa assim lá, porque a gente tem as oficinas culturais, me contou na escada do Teatro de São Sebastião. Ela que foi lá para prestigiar a peça de Caraguatatuba. E aí aquilo mexeu com a minha cabeça já. Meu pai tinha acabado de falecer, eu tinha terminado a faculdade, e aí eu estava meio nesse lugar. Eu também pintava quadros, tinha vendido um quadro com um valor bem significativo, pelo menos para mim naquele momento. Aí com esse dinheiro eu me mudei, isso foi no dia 28 de novembro, no dia 7 de dezembro eu me mudei para São Sebastião. E aí eu tive muito contato com o Júnior Magresco, que estava como coordenador de teatro aqui, e que fez muito teatro com você, foi seu aluno, depois foi professor das oficinas culturais, uma pessoa que tem um trabalho muito significativo para o município, ele é uma referência para mim também, um querido, e falou assim, olha, tá difícil, vai ficar morando aí, trabalhando em Caraguá, por que a gente não divide uma casa? E aí eu vim para cá e comecei a trabalhar nas oficinas culturais. Em paralelo a isso, mudou o ano, fui para a fase estadual do Mapa, e para minha felicidade, o espetáculo ganhou como o melhor espetáculo do estado de São Paulo. Para variar, né? Para variar. E aí, a partir daí, a minha vida começou a mudar mais ainda. Porque o que aconteceu? Eu fui chamado para ser orientador do projeto Demar Guerra, que é um projeto do governo do estado que orienta grupos. Então, eu fiquei lá 7 anos, mas em 5 edições. Conheci muitos grupos de teatro, circulei muito, e o trabalho do projeto Ademar Guerra era entender, não era dirigir os espetáculos, mas era chegar, tinha um diretor, mas entender pedagogicamente, artístico e pedagogicamente, como que aquele trabalho poderia ser aprimorado dentro da realidade de cada município, de cada grupo. E o projeto me ajudou muito a desenvolver esse trabalho também, de apurar a qualidade artística, de entender os procedimentos artísticos pedagógicos, que eu trago para a vida até hoje.
E depois trabalhei num projeto juntamente com o SESI da Paulista, juntamente com o Consulado Britânico. E aí fui recebendo convites. Fiz muito figurino para vários espetáculos. Fiz um agora recentemente, um trabalho recente, um resultado que saiu ontem, né? Na verdade, um trabalho que eu fiz há uns 3 anos atrás. O espetáculo chama Queijo e Goiabada, da Companhia Cênica, das canções que você não autorizou para mim, que é uma versão de Romeu e Julieta, que foi selecionado no Fringe. Então eles vão para a Escócia, vão ficar em cartaz durante algumas semanas, acho que 2 semanas. E ontem saiu o resultado, eles estão super felizes e vão comer o figurino, assim, eu fiz o figurino, é muito legal, assim. Então a gente acaba fazendo estando numa outra função, mas o nosso trabalho acaba se ramificando de alguma forma. E aí, na Fundac, que é a nossa próxima pauta aí, mas assim, eu continuei fazendo teatro, montei os espetáculos, cheguei à fase estadual do Mapa Cultural Paulista depois 2 vezes, uma eu cheguei estadual, não fui contemplado, depois com a Folia do Homem-Diabo, nós fomos contemplados novamente como o melhor espetáculo do estado de São Paulo, isso foi muito bom. E aí eu trabalhei primeiramente como professor das oficinas culturais, montei vários trabalhos. Eu acho que um dos destaques foi a Rosa de Cabriúna. Sim, as pessoas assistiram, gostaram muito do Luiz Alberto de Abreu, um texto fantástico. O texto já é fantástico, né? Do Luiz Alberto de Abreu, porque eu tive a possibilidade de trabalhar com o Jefferson, com a Lala, com a Rosana, com a Rita Brunherotti, o Ângelo Pereira, pessoas da cidade que eu admiro muito, tenho um grande carinho. Marcos Queiroz, aí eu vou falando assim, vários nomes de pessoas que a gente vai lembrando e tem muito como amigos, assim, né? E em paralelo, fomos fazendo outro trabalho, fui convidado também depois, com a saída do Júnior. O Júnior foi para São Paulo trabalhar lá, está trabalhando até hoje, em grandes projetos em São Paulo. Só que agora você vai contar isso no próximo bloco. Vamos lá. Gente, olha esse homem, a carreira desse homem. Adibailson Cuba. Ele não caiu aqui em Caraguá de paraquedas. Não, quem pensa errou. Esse cara criou, se formou, fez trabalhos maravilhosos, olha, muito significativos para a nossa sociedade, não só para a nossa sociedade, mas que serve de exemplo para muita gente que faz teatro, para muita gente que quer buscar essa carreira. É uma enciclopédia aqui, sabe? É talento vertendo pelos poros, maravilhoso, é um queridaço que eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui. Depois dos nossos comerciais, nós vamos saber mais sobre esse presidente da Fundação, que tem muito mais história para nos contar. Até já, vamos para os nossos comerciais. Voltando aos nossos comerciais, vamos dar continuidade com esse bate-papo maravilhoso. Está sendo uma aula, uma verdadeira chuva de cultura nesse nosso queridão Adibailson Cuba. Adiba, conta mais, quero saber mais. Nossa, sua trajetória é maravilhosa. Pois é. Muita luta, muita guerra, muita conquista, muita vitória. Eu vejo assim, né, Carlinhos, nesse processo, aí a minha formação, primeiro depois disso eu fiz artes visuais, depois eu fiz pós-graduação em arte e educação, mas a minha maior formação é o exercício, né? Ou dentro de um grupo de teatro, ou em vários grupos de teatro, e também dentro da fundação. Eu tenho nomes aí como Pedro Norberto, maravilhoso, Dona Heloísa, maravilhosa, a Zenaide Vernizzi, fantástica, né? O Ricardo Gaspar, são pessoas que trouxeram muita referência para mim dentro da questão da gestão, né? Nós tínhamos ali como prefeito Antônio Carlos, maravilhoso, né? Abraço para ele, que sempre foi uma referência para a gente nesse processo de inovação, de força, né? de entusiasmo, motivação. Então, eu gostei muito, assim, a primeira vez que eu vi esse lugar, lado popular, inclusive, dele, foi no Festival de Dança, quando ele estava terminando o mandato dele, na abertura do Festival de Dança, ainda era a Matilde que organizava o Festival de Dança, que está para acontecer agora,
né, o Litoral em Dança. Maravilha. Ele acontecia no centro esportivo, a população estava lá, ele falou e a população levantou, aplaudiu, ficou muito... Eu falei, nossa, olha que força que tem, né, esse gestor. Então a gente meio que herdou esse processo, aprendi muito com a grande mestra, que é a dona Heloísa, me corrigi em vários sentidos, né, assim, na forma de expressar, como na forma de pensar políticas de cultura. E foi é uma grande referência, é uma pessoa que eu o tempo todo peço opinião, né, sempre procuro ela para entender um pouco melhor e pensar junto as políticas públicas. E aí, nesse processo, eu estive como coordenador de teatro, aí teve um ano que eu fui transferido para a coordenação de folclore e cultura tradicional. E para mim foi um grande aprendizado, porque eu já trabalhava com cultura popular no teatro, mas aquela cultura popular muito... Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Nessa época que você foi para o folclore, aí que nasceu o projeto da Paixão de Cristo, essa coisa magnífica, maravilhosa? Foi. Foi daí? Como que foi esse processo? É porque, na verdade, dentro desse processo, Carlinhos, eu olho muito para a cultura popular. Sim. É lógico que tem pessoas que fazem Paixão de Cristo por uma questão voltada à religiosidade, né? Eu respeito muito, adoro esse encontro, né? Porque você tem um frentista, tem um médico, tem uma dentista juntamente com um ator profissional, tem pessoas que estão indo pela primeira vez, tem pessoas com deficiência, às vezes até mais severa, então assim, mas ele acolhe todo mundo, Sim. assim, a ideia é essa, né? Não é fazer um filme, por mais que você fazendo a assistente de direção, sempre foi muito rigoroso, principalmente com os atores, que é ótimo também, traz essa qualidade da encenação, mas a Paixão de Cristo, ela tem esse lugar de acolher todo mundo, né? E esse teatro popular me interessa muito. E naquele momento, foi um momento que eu paro de fazer teatro popular, muito inspirado no folclore nordestino, que eu não tenho nenhuma experiência, não tive nenhum contato, infelizmente não nasci no Recife, quase nasci no Recife, mas nasci em Pindamonhangaba, mas o meu contato era muito aquele, a gente conversa muito hoje em dia, que é essa reprodução que as pessoas têm da referência da televisão, né? Sei lá, eu cresço na época que tinha Tieta, essas novelas muito inspiradas nessa prosódia nordestina que a Globo criou, e eu acho que eu reproduzia, de certa forma, isso nas minhas peças. E aí, com esse contato com as folias de reis, com a figura importantíssima que é o Toninho Macedo, o Revelando São Paulo, foi a minha oportunidade de estar em contato com esse artesanato, com a cultura tradicional caiçara, foi que eu fui trazendo esse lugar também para os meus espetáculos, de olhar para o seu próprio quintal, para as suas raízes, encontrar essa brasilidade que não é uma cópia mal feita do Nordeste, né? Que eu respeito muito, assim, mas a gente não tem apropriação. E aí, a partir daí, faço a Paixão de Cristo, tenho esse contato. Também fui professor teve uma escola técnica, eu fiz SENAC, em São José dos Campos, mas fui professor de uma escola técnica depois aqui, que foi o CEPROLIM. Também tive o privilégio de ter a Rosana, o Ângelo, como fui professor no CEPROLIM. Você sabe que eles dizem que eu sou avô? Porque assim, o Ângelo começou comigo, o aluno dele é meu neto, é assim que eles começaram. Agora tá essa coisa, a Keiliane me chama de vô, porque ela fez aula com o Ângelo, e o Ângelo começou comigo, que é pai, é uma história assim bem intensa e dramática, né? Tudo se mistura, né? Vanderly, por exemplo, mãe da Rosana foi a diretora, foi minha diretora lá, então assim... o Rubinho depois foi meu ator na Paixão de Cristo e depois na Dona Baratinha. Então, assim, a Lana, que é a esposa dele, que é dentista, que fez Paixão de Cristo. Então, assim, que eu falo, é uma mistura também. Eu acho que a Paixão de Cristo, ela vai, voltando um pouco na Paixão de Cristo, ela vai trazendo todos os perfis do município e é uma possibilidade das pessoas, olha, eu não faço teatro, apesar que muitos depois que fazem a Paixão de Cristo vão fazer oficinas culturais, mas eles falam, olha, não faço mais paixão, eu quero experimentar, e a gente acaba conhecendo muita gente. A gente juntava, você lembra bem, de pessoas com cavalo, tinha cavalo na apresentação, então as pessoas da Cavalaria do Divino participavam também, como soldados romanos. Então,
esse lugar. O que eu acho bonito, desculpa em falar, Sim. é Caraguá ter mantido a tradição da Paixão de Cristo. Porque assim, a Paixão de Cristo cresceu, eu não quero falar de outros lugares, que infelizmente não deram sequência. Mas aqui foi uma coisa muito legal, você lançou o projeto só cresceu e hoje, ainda mais com a sua presidência na frente da cultura, você está mantendo um trabalho de qualidade maravilhoso. Então é isso que é bonito, você jogou a semente, cultivou e continua regando para que cresça e floresça cada vez mais. É um trabalho maravilhoso que você está fazendo. Então eu acho que assim, eu tenho que tirar o chapéu, aplaudir você, porque mostra toda a sua capacidade, né? Como diretor, como ator, como produtor, como desenhista, como tudo. Olha, e eu pergunto assim, quando você tem 90, porque você faz tantas coisas ao mesmo tempo, né? É super criativo, isso é muito bom, parabéns. Eu fico feliz, assim, obrigado por essa sua fala. Eu acho que eu primo eu sempre tive contato com pessoas que tiveram muito o rigor, né, em tudo que propõe, desde a minha formação na minha casa com a minha mãe, senhora Ana Maria Cuba. Um beijo! Vou falar para ela assistir o seu programa e te acompanhar aí nas suas trajetórias. E aí o meu convívio com essas pessoas, com esses projetos que eu trabalhei. Hoje, como presidente da fundação, eu penso assim, porque eu estive depois como coordenador, fiquei 5 anos como diretor de cultura em Caraguá, aí fiquei 8 anos em São Sebastião também como diretor de cultura e agora tenho essa oportunidade de estar aqui como presidente de uma fundação. Eu acho que tem esse olhar do artista para com a gestão pública, tem o lugar do gestor para com o artista, para os trabalhadores, para os mestres também. E eu conheço esses bastidores, eu sei da dificuldade de todos os lados, né? Hoje em dia a gestão pública lida com uma morosidade muito grande, né? Com uma complicação que é a questão que impacta muito, que é a orçamentária mesmo. Orçamentária e financeira, porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter a possibilidade de sonhar e pensar esse recurso, outra coisa é você ter recurso mesmo para realizar. Então, assim, é um exercício grande, eu acho que tem muitos lugares da expectativa como artista, como diretor cultural, que agora como gestor, presidente, eu preciso olhar para isso e falar, e agora é a minha responsabilidade sobre isso. Tem um lugar muito alinhado com os propósitos do nosso prefeito Matheus, né? Principalmente dentro da cultura, né? que é a pasta, né? que eu ocupo dentro da fundação, mas é a responsabilidade dele do plano de governo. Também tem meu plano de ação, que é o plano que eu coloquei diante do nosso Conselho Deliberativo. Eu estou aqui com uma conselheira da área da literatura, que é a Itel. Maravilhosa. Com muita responsabilidade, porque eles são muito atuantes, acompanham de perto, questionam, eles realmente desenvolvem. Eu acho que o Conselho cada vez mais está mais junto, mas a gente também assume responsabilidades, eu também gosto muito de dividir isso com o Conselho. E tem o nosso plano municipal de cultura, né? Que precisa também trazer de volta algumas propostas que nessa trajeto foram retiradas, mas a gente faz parte do meu objetivo de organizar, mas também de executá-lo, porque tem esse lugar, o plano, mas e a execução do plano, né? Então, dentro das possibilidades, a gente, toda hora eu leio, releio, e já falo, isso já estamos começando a cumprir, isso já está em andamento, porque eu acho que é importante também, né? A gente tem essas frentes. Eu também, Carlinhos, dentro dessa proposta, isso faz parte do meu estudo particular, até da minha pós-graduação, que eu questionei isso, que é essa questão das efemérides. Muitas vezes o gestor, isso não estou falando de Caraguatatuba, estou falando de forma geral, que faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. Ele está muito ligado, eu surjo ali, né, na minha versão artística, das festas das escolas, né, dessas efemérides, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, mas assim, a cultura está para além desse lugar e a gente não pode fazer essa reprodução dentro da gestão pública. Nós temos 3 frentes, além acima de nós hoje aqui, que está a cultura tradicional caiçara, eu tenho 3 frentes, né, os braços da cultura que eu quero respeitar muito, que é o fomento, a fruição e a formação.
Dentro da formação, a gente tem aqui as oficinas culturais, a gente tem os cursos livres, a gente tem a parceria com o governo do estado, que hora e outra manda grandes oficinas, a gente tem os grupos que são contemplados pelo PROAC, agora pela PNAB, e que oferecem, além das apresentações, oferecem oficinas também. Nós temos agora, a partir de agosto, para você saber, um curso técnico profissionalizante em teatro e outra em dança, em parceria com a ETEC, uma sala descentralizada. É um curso de 18 meses, as pessoas saem com um diploma que aí vai até... sai com o DRT, né? DRT. A pessoa sai apta para tirar seu DRT. E aí, dentro da fruição, a gente tem os eventos, né? Que é Festival do Camarão e tantos outros, né? Carnaval. E a fruição, ela contempla também a contratação artística, também, que isso é muito importante, né? Principalmente do artista local, que isso é uma determinação do nosso prefeito e também nossa, né? Que está aqui de colocar em evidência esses profissionais, né? E os mestres. E também uma questão que a gente fala pouco, a PNAB está trazendo, muito provocado pelo governo federal, que é o fomento. Né, fazer com que esses grupos independentes, os projetos, os festivais, os produtores desses festivais tenham autonomia de trabalho. Então, o fomento ele é um lugar um pouco ainda mal entendido, muitas vezes, dentro das gestões. Né? Então, a gente tem a referência de São José dos Campos, que é a Fundação Cassiano Ricardo, Jacareí, Pindamonhangaba, quando a Alcemir esteve muito tempo lá em Pinda, provocando para que a gestão pudesse fazer os editais de fomento. Fizemos em São Sebastião também, com Fonte 1, independente de ter a PNAB. E agora é meu objetivo aqui também fazer esses editais de fomento, para além dos editais da PNAB. Então, assim, o município poder dar a oportunidade para os artistas terem autonomia de trabalho, ter a formação através das incubadoras, a gente promover as incubadoras, ensinar os artistas, os trabalhadores da cultura a escreverem seus projetos, para eles pleitearem recursos em âmbito estadual, federal, isso é muito importante. As pessoas ganharem essa formação para fomentarem seus trabalhos. E aí, o que eu sinto é que meu objetivo principal é equalizar, é a gente poder olhar para tudo isso que foi feito nessa história de 32 anos da fundação, né? Desde 92, indo para 33 no final do ano, mas a gente poder equalizar e olhar para tudo que foi feito e poder contribuir, de certa forma, para todas essas frentes da cultura. A cultura ela está sofrendo grandes transformações, a gente tinha leis que regiam a cultura, surgiram novas agora, a 14.903, que fala muito das possibilidades de fomento, e é o que a gente pretende. Dentro desse processo todo, a gente tem uma estrutura que está sucateada, que ela precisa sofrer transformações, os nossos centros culturais precisam passar por reformas, isso a gente não vai conseguir fazer, é tudo a médio e longo prazo, porque isso demanda de recursos, e aí é um lugar ainda das pessoas entenderem um pouco, terem calma, de poderem entender que a gente precisa passar por essa transformação. Sim. E é um processo que não é só físico, é um processo conceitual também. Quando você quer recuperar um festival, por exemplo, do Camarão, vai doer para alguém, a gente vai ter que decidir Sim. por um lado ou por outro, mas a gente tem que saber que para que não haja um apagamento, por exemplo, da cultura tradicional caiçara, a gente também precisa focar e objetivar que os procedimentos precisam ser mudados, ainda mais falando de patrimônio, de cultura tradicional, que ela precisa ser tratada com muito carinho, com muita expertise e com muita técnica. Então é isso. Então eu acho que a minha gestão caminha um pouco nesses lugares. Eu tenho grandes amigos, trabalho com grandes profissionais, uma equipe fantástica, muita parte deles já com funcionários efetivos, outra parte com funcionários comissionados, pessoas que já vêm de um histórico de atuação muito grande no município. Então, assim, a ideia agora é a gente poder cada vez mais trazer esse lugar que você falou, de ter tudo muito acabamento, com muito cuidado, é fazer isso com cada projeto, com cada corpo estável, com cada processo que a gente vai desenvolver ao longo desse próximo ano. Olha, eu tenho para te dizer duas coisas, que Caraguá acaba de ganhar um grande prêmio, tendo você à frente da cultura, porque é um grande exemplo de movimentador, de criador,
e fomentador, né? Vamos falar, fomento da cultura. Sim. Então você tem uma história de desenvolvimento profissional maravilhosa, invejável, linda, magnífica. E agora, à frente, estando como presidente, os atores ganharam um prêmio. Alguém que entenda, que olha as coisas com um olhar clínico de arte. Ele vai saber olhar quem é quem e fazer o quê. Sabe, isso é muito importante para todos nós que somos artistas, porque eu também sou e eu vejo isso em você, grande potencial como artista, como ator, diretor, presidente, porque eu acho que o cargo que você ocupa é muito importante, porque você tem a visão de toda a classe artística, seja dança, teatro, música, fotografia, tudo. Isso é maravilhoso, que vai enriquecer, vai incentivar, vai motivar o artista local e o que não é local. Porque eu sei que a fundação, ela acaba sendo um berço do artista, porque ela ainda forma artistas e ao mesmo tempo ela emprega artistas. Isso mesmo. Né? E ela tem uma coisa assim de estar semeando no município a arte, seja de interpretar, seja de cantar, seja de dançar, seja de sapatear, seja do que for. Isso é lindo, é mágico, porque a arte cura, a arte transforma. O maior veículo de transformação de uma sociedade é a arte. Sim, isso mesmo. Não é? Sim, transformação total, né? Total, a arte cura. Eu tenho exemplos, por exemplo, eu tive uma dança aqui, uma senhora de 80 anos, motivada, porque a arte motivou, deu sentido na vida dela. Quando você fala da Paixão de Cristo, muitas pessoas, a gente tem um número de idosos grande ali. Sim. E eles falam isso, assim, é a minha possibilidade de estar no palco, estar em cena, o quanto isso me motiva, assim. Então, essas oportunidades que a cultura dá para as pessoas, né, assim, essa dignidade. E, por outro lado, esse lugar, como você falou também, da possibilidade de recursos para a vida, né? As pessoas poderem viver de arte de forma digna, isso é muito importante. É o respeito que você, sempre que eu acompanho o seu trabalho, né, já trabalhei 8 anos com você em São Sebastião, é o respeito que você traz não só para o público, mas para a equipe com que você trabalha, porque você sempre me respeitou, sempre me valorizou no meu trabalho, sempre me incentivou e me motivou. Então, o que eu tenho que falar? O que eu posso falar dessa criatura linda, maravilhosa, iluminada? Obrigado por você existir no caminho da arte, de estar conosco, nos fortalecendo, porque eu trabalhei 8 anos na prefeitura, porque eu, como diretor, não sou nada fácil, você me conhece, eu quero fazer coisas mirabolantes, coisas grandiosas, às vezes não tem recurso, mas eu vou correr atrás de recursos, mas você sempre do meu lado, me apoiando e fazendo as coisas se tornarem possíveis. Sim. Então eu só tenho que te agradecer e parabenizar por essa visão artística que você tem, pelo apoio ao artista, porque nós atores, artistas que não estamos no cargo, nós precisamos de pessoas como você para nos fortalecerem, para nos ajudarem e para abrir os caminhos para que a gente possa conseguir realizar o nosso trabalho. E dizer para você que o canal Palmer em Pauta está totalmente à disposição da Fundação Cultural. Obrigado. E você venha quantas vezes quiser. A gente tem um prazer muito grande pelo trabalho que vocês desempenham lá, seja no teatro, seja na dança, seja em todos os lugares. Nós temos muito prazer e nós temos uma felicidade de fazer parte da equipe de vocês, porque vocês só agregam valores. Sim. Então, eu agradeço ao prefeito Matheus por e a senhora Heloísa, que foi minha professora também de português, eu também tive a oportunidade de trabalhar com ela em 2 gestões, parabenizar pela ótima escolha que eles fizeram, uma pessoa altamente capacitada, altamente entregue à arte, ao desempenho da sociedade. Parabéns, Adibailson, parabéns. Obrigado, porque eu fico feliz de ter você aqui, honrado de ter você aqui. Eu também fico meu honrado. Grande amigo de muito tempo está aqui e a gente juntos em caminhos que vamos nos agregar, vamos nos unir às nossas forças para crescermos e mostrar, aliás, não é crescermos, mas nós ajudarmos a sociedade, né, a conscientizar de muitas coisas, porque a arte é isso, a arte é a gente estar plantando e dando oportunidades para as pessoas, essa é a nossa função, né? Sim, eu acho que a gente também é um instrumento disso, Sim. assim, né? Eu sou muito tranquilo nesse lugar de assumir essa responsabilidade. Sim. E também deixar depois é um exercício também, essa coisa de desapegar e começar Sim. a criar outros projetos. Você, quem diria estar nesse programa fantástico hoje, obrigado, né? Obrigado. Isso é muito legal. Então, eu acho que é estar nesse momento como um instrumento mesmo, né? De poder fazer a ponte entre a sociedade Sim, civil e o poder público, né? Então eu acho de sensibilizar as partes, né? Eu acho que tem vários objetivos aí, mas com certeza a transformação, e é um privilégio para nós, né? Assim como para você, de poder
ser testemunha, né? Acompanhar todo Você esse viu desenvolvimento quanta do coisa município. quando você olha para trás? Você viu o que nós fizemos na nossa vida em Caraguá e em São Sebastião? Sim. Tem noção disso? Quantas pessoas nós resgatamos de problemas, não só emocionais, mas de outras vias, que nós, através da arte, conseguimos resgatar tantas vidas? Sim. Tantas vidas. Esse é o trabalho do ator, daquele... Nossa, se a gente olhar, a gente ficar contando quando você começou aqui, começou em São Sebastião, os trabalhos que nós fazíamos, que nós íamos lá para a secretaria, discutíamos, conversávamos e começávamos a fomentar muitas coisas que nós fizemos juntos. Sim. Então isso é impagável, porque resgatamos vidas. Resgatamos a autoestima, a valorização do ser humano. Essa é a nossa função como anjos da arte. Vamos dizer assim, né? Então, assim, eu queria que você deixasse um recado para o nosso público. Tá, eu vou aproveitar. Aproveite. Rapidamente, eu estou aqui com uma pauta. Por favor. Convidar as pessoas para ir assistir o documentário Caraguá, essa cidade também é surf, do Luciano Santana, no dia 7, às 11 horas, aqui no nosso Cinema Centerplex, no Serra Mar Shopping. Então, são apresentações, esse é um projeto fomentado pela PNAB, né, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que eu falei aqui. Vou aproveitar, Carlinhos, convidar as pessoas para a 9ª Semana Nacional de Arquivos e o 23º aniversário do nosso MAC, no dia 12 de junho, com uma programação bem extensa também, nosso Museu de Arte e Cultura. As audiências públicas da PNAB, que esse ano tem mais recurso para o município de Caraguatatuba. No dia 11, no dia 17, no dia 26 tem audiências públicas. É o momento da Fundac ouvir a classe artística, a sociedade civil, para lançar seus editais municipais. Nós também temos o espetáculo Futuro da Humanidade, do Augusto Cury, lá no Teatro Mário Covas, e retomando o Teatro Mário Covas, climatizado, espero que você esteja Maravilha. lá. O nosso 14º Litoral em Dança, Nossa, que começa que no dia 19, vai até o dia 22, o feriado de Corpus Christi, durante o dia todo lá. Por favor, acompanhe toda essa programação no site da Fundac. E é esse o convite para que todo mundo possa acessar o nosso site, acompanhar as nossas atividades, continuar prestigiando aqui o seu canal. Eu parabenizo, agradeço por essa oportunidade. Convido outras pessoas a estarem aqui para falarem mais sobre os trabalhos desenvolvidos. Eu acho que é muito importante você que já vem desenvolvendo esse trabalho de evidenciar o artista, mais do que eu falar por eles, é eles poderem falar dos seus próprios trabalhos. Então, fico muito feliz, agradeço pela oportunidade. Qualquer dúvida sobre a cultura no nosso município, é só acessar o site da Fundac, que é o www.fundac.sp.gov.br, ou o nosso telefone, que é o 3897-2660. Agradeço muito, Carlinhos, por essa oportunidade. Fiquei muito emocionado de estar aqui com você. Desejo vida longa a esse seu programa, aos seus projetos culturais e artísticos. Você lida com muito carinho com a arte, com a cultura dos municípios onde você passou, São Sebastião e Caraguá, e você com muito respeito, e desejo você muita saúde nessa sua caminhada aí pela vida. Eu te agradeço porque, assim, como você e eu, nós temos uma coisa muito importante. Nós amamos o que fazemos, amamos a arte e amamos o ser humano. Então, eu me vejo muito em você, porque você também é um grande exemplo para a nossa sociedade. Você é um grande líder, você é muito competente em tudo que você faz. É assim como você fala que você está, eu estou extremamente honrado com a sua presença, que vem nos agregar valor. E assim, o Palmer em Pauta vai te fazer uma sugestão agora. Sim. Após nós terminarmos essa entrevista, nós vamos fazer um merchan para você falar e ser divulgado nas redes sociais de toda a sua programação cultural. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço imensamente por você estar aqui. Eu agradeço. Você falou do nosso prefeito, agradeço imensamente ao nosso prefeito também, Matheus Silva, pela oportunidade, uma pessoa que tem muita sensibilidade. As pessoas que já tiveram a oportunidade de estar com ele sabem o quanto ele trata com carinho a continuidade do trabalho que o pai dele desenvolveu, que a dona Heloísa, dentro da cultura, Pedro Norberto, iniciaram ali, né, com a cultura. E eu não posso esquecer da Mirlene Veneziano, porque ela, quando ele foi se candidatar a primeira vez, ela foi na Fundac, e na realidade eu estava iniciando as oficinas culturais, que era Centro Cultural, né, que era o Pedro Norberto, e aí ela foi me chamar para que eu pudesse ajudar, apoiar o Antônio Carlos. Aí eu tinha na época, acho que uns 100 alunos, inclusive a Rosana de Castro, a Adriana Coutinho, estavam comigo, e nós o apoiamos
na coisa e ele ganhou. E sabe o que ele fez comigo? Eu não sabia, porque eu não pedi nada, eu fiz de coração. No dia 2, inclusive a Maria José Vicentini, ela foi colocada como presidente da Fundap. Tô mentindo, Adriana Coutinho? Não, né? Então, aí ela foi, aí a Maria José ligou para mim, Carlos, falei, o que foi, Maria José? É o seguinte, Carlos, o prefeito acaba de nomear você como orientador cultural, mas eu não posso, mas foi, porque eu já tinha um cargo lá, né? Aí eu vim, agradeci extremamente ele, e aí eu não pude ficar, evidentemente, mas logo em seguida eles me chamaram para dar mais um ano de aula de teatro aqui. Então eu só tenho que agradecer ao Antônio Carlos, a Mirlene, a dona Heloísa, maravilhosa, foi minha professora de português na faculdade, então eu só tenho que agradecer esse povo maravilhoso, brilhante, ao prefeito Matheus atual, que eu desejo muita sorte para ele. E sim, nosso canal está aberto para vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos que vamos seguir. Vamos que vamos, vamos unir as nossas forças e cultura e arte, contagiando o nosso litoral, não só Caraguá, mas o litoral. Gente, ficamos por aqui com Palmer em Pauta, com essa entrevista maravilhosa de Adibailson Cuba, revolucionário da arte, isso mesmo, em todas as partes. Bom, eu quero agradecer ao nosso querido prefeito Matheus, toda a sua equipe da prefeitura, nosso muito obrigado pelo apoio, por a credibilidade do nosso canal, obrigado, Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, toda a sua equipe e o nome do nosso querido presidente Adibailson Cuba, que veio a brilhantar a nossa entrevista hoje, e toda a sua equipe aqui que estão nos assistindo. Obrigado, Secretaria da Educação, obrigado, Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, obrigado, MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, e todos vocês da Prefeitura, nosso muito obrigado. Obrigado, Sandra Fashion Hair, nossa querida colaboradora, obrigado, AVP Produções, agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like e dá a sua sugestão, e não percam a grande movimentação da Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, aqui com arte para tudo quanto é canto, a gente respira a arte quando pisa nessa cidade, é isso aí, ainda mais agora com a Adibailson Cuba aqui, gente do céu, vai ser uma loucura, a arte para tudo quanto é parte, tá bom? AVP Produções caminhando juntamente com quem? Com Palmer em Pauta, e até o nosso próximo Talk Show!